Eu esperava o Mayuri novamente se destacando, assim como eu também esperava que a Nemo tivesse uma participação importante. Só que de maneira alguma eu imaginei que esse episódio fosse ter uma pegada emocional tão genuína e que ao mesmo tempo fosse nos revelar uma faceta do Mayuri que até então não havia sido explorada. E apesar de eu ter levado um soft spoiler do capítulo, eu ainda assim fui surpreendido pelo tom que ele adotou. Também me fez ter reflexões importantes acerca da minha relação com a obra, minha percepção acerca da produção do anime e principalmente algo muito pessoal que eu irei dividir com vocês. Antes de falar disso tudo, olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de vários encontros nossos e convido você a se inscrever, ativar o sininho e dessa forma me ajudar nesse projeto. Mas caso você já seja um inscrito, muitíssimo obrigado por estar aqui novamente, você é um lindo, uma linda e eu espero que você saiba disso. São muitas coisas para falar, mas eu vou começar pelo tom do episódio. Foi tão sutil, tão singelo como Mayuri foi desconstruído, entre aspas. Ele foi um personagem bastante constante durante toda a obra. A sua personalidade é irônica, ele tem um humor ácido, uma ânsia intelectual e em nenhum momento se apresentou como um personagem que se importasse ou que tivesse uma conexão sentimental com outra pessoa do elenco. Talvez ele seja aquele tipo de personagem que sintetize muito bem aquela ideia de que razão e emoção são excludentes quando elevadas ao extremo. Quando falamos de animes e mangás, é bem complicado um personagem carregar esses dois lados de forma bastante equilibrada, o que não significa que um apague o outro ou que alguma dessas características seja mais importante. O ponto é que o Mayuri, pelo menos pelo que podemos captar desse episódio, não é de verbalizar a importância das coisas. Ele não fala diretamente o quanto ele valoriza algo ou alguém. A única válvula que ele escapa, que ele permite escapar nesse aspecto é o seu interesse pela pesquisa e sua curiosidade em relação a tudo. No entanto, há nuances. Por mais que ele use essa máscara de deboche, é possível voltar um pouquinho no tempo e perceber que ele ser útil ou ajudar alguém é a sua maneira de expressar esse seu lado. Podemos ver isso até nesse mesmo episódio, em que há um zelo muito grande por cuidar do Hitsugaya, da Hangiko e do Zaraki. É claro, tudo isso com aquela pompa de distanciamento, mas dá pra perceber. Todavia, quando a Nemo entrou na luta para ajudá-lo, esse mecanismo caiu por terra e pela primeira vez vimos esse homem preocupado. A Nemo foi projetada para ser uma de suas pesquisas, mas ela superou as expectativas e isso acabou criando um laço velado de afeto entre esses dois. Eu posso estar louco, mas é praticamente uma relação de pai e filha. Ela compreendeu esse desapego dele após muito se questionar sobre e justamente por isso ela sempre respeitou esse espaço e criou desculpas como: olha, eu só entrei nessa luta aqui para te avisar que você esqueceu o remédio. Só que na realidade, na verdade, a intromissão dela teve motivação de salvá-lo, de ajudá-lo. E aqui entra aquela ironia narrativa maravilhosa, que foi ele comentar o quão independente ela se tornou e ele dar muita ênfase à evolução da Nemo várias vezes durante o episódio. Contudo, essa mudança dela é motivada por ele e nitidamente ele também é afetado por isso. O que era para ser uma relação de criador e criatura tomou uma proporção de troca que envolve sentimentos de orgulho, a faceta positiva, e de carinho. A evolução da Nemo como pesquisa proporcionalmente segue a evolução do Mayuri com o seu lado mais humano e foi muito bonito a forma como tudo isso foi colocado. Foi bem lindo, na verdade. Agora eu irei falar da minha percepção sobre a produção da obra e a minha relação com o anime, porque quem me acompanha há algum tempo está careca de saber que eu elogio constantemente a direção da animação e os demais segmentos que compõem o audiovisual dessa adaptação. Por exemplo, nesse episódio houve um uso de trilha sonora bem distinto que se fundiu com a atmosfera sentimental dos eventos, que foi aquele detalhe de excelência, aquele toque que você vira e fala: caramba, os caras pensaram para fazer isso. Entretanto, eu preciso revelar uma coisa, que é o fato de eu possuir um certo distanciamento emocional de Bleach. É tudo muito bem feito, eu adoro os personagens, acho o elenco uma delícia, literalmente. Alguns personagens extrapolam carisma, há arcos que me cativaram demais, como o arco do resgate da Rukia, o arco do Aizen e agora o Thousand Year Blood War, mas eu sempre acho que ficou faltando aquele tchan final, aquela coisa pra me fisgar, aquele ponto pra transcender o meu julgamento mesmo. E é até engraçado falar isso quando em 2022 eu assisti Bleach praticamente em um mês e fiquei esperando o retorno. É uma obra que marcou aquele momento da minha vida. E ontem
pela primeira vez, eu acho que essa chave foi virada. Algo bateu diferente. Eu quase nunca falo sobre isso, mas eu tenho uma relação, e já tive uma relação até pior, mais doentia, com o perfeccionismo. O momento em que aquele arranca, cujo nome eu nem tentarei falar, assombrou Mayuri por conta da sua reação e questionou se o papel de um pesquisador era alcançar a perfeição ou viver constantemente torcendo para nunca conquistar isso, me pegou demais, e por vários motivos. O primeiro, por conta da minha própria escolha de carreira, a qual eu viverei envolto de subjetividade da crítica e percepções muito individuais. Eu jamais vou saber de verdade se eu sou bom ou não. O segundo ponto, e o principal, é a minha relação com esse canal. Eu comecei a postar no começo de 2023, uma época que eu tava bem deprimido e bem sozinho. A proposta inicial era ter um local para que eu pudesse falar dos meus interesses, que não são tão compartilhados por pessoas próximas, e quem sabe agregar algo com os meus conhecimentos em audiovisual. Para ser sincero, esse foi um projeto que eu empurrei com a barriga desde a metade de 2022, e muito por conta desse perfeccionismo. Eu não sentia que eu tinha o equipamento necessário, o conhecimento para criar público, que os meus roteiros eram ruins, e eu confesso que eu ainda tenho uma certa vergonha de alguns vídeos antigos. Basicamente, nada atendia o nível de excelência que eu queria. E o episódio de Bleach me fez perceber que talvez eu nunca alcance esse nível, eu nunca alcance esse ideal, e que é muito mais louvável eu continuar postando do que criar o vídeo perfeito. Qual seria a motivação que eu teria após isso? Seria possível eu manter esse nível? Porque é muito fácil eu virar aqui agora e citar colegas do YouTube que eu gosto muito dos vídeos, que eu acredito que eles são sempre maravilhosos e que eu os admiro muito, mas não é a mesma coisa a gente falar sobre a gente dessa mesma maneira, sobre a nossa criação dessa mesma forma. Talvez essa seja a relação que o Mayuri tem com sua pesquisa, e essa é a minha relação e a de várias outras pessoas diante de seus interesses. Talvez isso também seja uma baita terapia de rejeição constante no final das contas. Portanto, considerando que esse episódio entregou uma faceta nova de um personagem e mudou minha percepção sobre a obra, nada mais justo e talvez metalinguístico que aquele que vos fala também se abrir e entregar uma faceta nova. Um último ponto, e não menos importante: eu me proponho a criticar, opinar e entregar pontos de vista sobre as obras. É claro que por conta do YouTube, o hype, o criador de conteúdo ele tem que rebolar para postar o quanto antes. Só que eu acredito, e considerando a minha experiência com o cinema, que é muito mais legal a gente deixar algo maturar e permitir o seu julgamento amadurecer e mudar com o tempo. É sobre se dar o tempo necessário de repensar sua opinião sobre algo. Normalmente, eu vejo os episódios 2 vezes para fazer o roteiro. Só que dessa vez, eu vi uma vez só e apenas deixei essa opinião inicial fluir e crescer. No final das contas, não apenas cresceu, como também se tornou algo único. É aquele momento em que uma obra conversa diretamente contigo sobre alguma coisa que faz parte da sua realidade, da sua vida. Tem algo mais legal que isso? Dito tudo isso, melhor episódio de Bleach inteiro, eu acho que eu nem precisaria estar reafirmando isso. Na semana que vem, deve ser a luta do Yugran contra o Basbi, e eu não espero nada menos impactante do que foi isso aqui. Ou melhor, eu espero sim, espero algo que me impacte de uma forma única, mas não necessariamente perfeita. Ufa! Esse vídeo foi de 8 a 80, rápido demais. Agora totalmente fora do roteiro, eu só venho aqui para encerrar. Mas antes eu vou mandar abraços para os nossos queridos amigos Rick, Louise, Gabriel Portugal, Thomas, Leilo, toda a galera do Twitter, todos os fãs de Bleach do Twitter, a galera do Cadelinhas da Mikasa, a Jaque, principalmente do grupo Cadelinhas da Mikasa, e ao José, que é praticamente o live action do Kyoraku, que eu esqueci de mencionar semana passada, quando foi o episódio de Kyoraku. José, um abração pra você. Pra você, principalmente, que me acompanha aqui nesse canal, falando de Bleach toda semana, muitíssimo obrigado. E caso você tenha curtido esse vídeo, deixa o seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos, isso me ajuda demais. E eu aguardo vocês na semana que vem. Até mais!